Fala, gente, tudo bem? Depois daquele 7-1 da Alemanha contra o Brasil no futebol, criou-se uma rivalidade esportiva muito bacana entre Brasil e Alemanha. E então, embasado nisso, a partida entre eu e um alemão chamado Tini Flow, eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, né? Essa partida de xadrez teve um tempero especial. Eu joguei de pretas e vou estar mostrando para vocês como foi essa partida. Pois bem, ele saiu assim de brancas, né? Aí eu copiei movimento. Em seguida ele avançou, né? O peão, atacando meu peão, que por sinal estava defendido por rainha, né? E eu fiz uma dupla defesa com o peão. Ele avançou o peão na frente do rei. Acompanhe lance a lance. Fui armando a defesa. Ele captou, capturei. Ele começa a apelar para os cantos, né? Logo ele vem de cavalo. Fez o roque. Aí eu joguei essa rainha para cima do rei. E aí eu avancei o cavalo, oferecendo uma troca porque achei que seria interessante trocar cavalo por cavalo, uma vez que se ele pegasse o meu cavalo, além de eu pegar o cavalo dele com o peão, ainda atacaria o bispo dele, que teria apenas uma casa para andar, né? Mas ele foi esperto e capturou meu cavalo com o bispo. E o bispo dele foi com Quirera. E ele veio de cavalo. Aí eu avancei bispo e levei o cavalo dele. Ele levou o meu bispo, só que eu levei o peão. Foi uma troca peão e bispo por cavalo. Já foi uma troca vantajosa. 2 por 1. Aí, repare como ele tenta reagir. A essa altura do campeonato, o tempo dele estava melhor que o meu. Vocês vejam que ele tinha 2:22 no relógio, eu tinha 2:20. Ele estava com alguns segundinhos a mais. E ele vai ganhando segundos, hein? Aí ele vem dar cheque nesse lance. Aí eu avanço o rei, fiquei numa enrascada. Passei por maus momentos contra o alemão, hein? Fiquei numa enrascada mesmo. Aí ele vem dar um novo cheque de bispo e com o bispo, né? E o cavalo dele já aproxima e a rainha também. Eu fujo para cá com o rei. Avanço os peões para tentar me liberar dessa situação cômoda. Levo um outro cheque de torre. Corro para a esquerda com o rei. Ele avança com o peão, captura. Veja que a coisa estava difícil para mim, né? Aí ele dá um cheque de rainha. Uma partida realmente dificílima para mim. Ali eu faço a captura de peão. E olha que situação complicada que eu estava aqui, hein? Rainha e bispo arrodeando meu rei. Uma situação de iminente risco de mate. Aí eu avanço o cavalo, ameaçando o bispo dele e defendido pelo meu bispo, né? E libero também a minha torre para atacar para cima do bispo dele. Aí ele foge com o bispo.
e o bispo dele fica na reta do meu cavalo. Só que aí eu ganhei um tempinho, né? Reparem que ele tem 49 segundos no relógio, enquanto eu tenho 1,34. Aí a minha vantagem de tempo se tornou ampla, né? E aí eu levo o bispo dele. Foi muito boa essa defesa. Repare que eu trago a minha rainha na diagonal, oferecendo uma troca para ele. E uma troca, nesse momento, seria importantíssimo para mim. Me libertaria de uma situação muito cômoda. E aí ele aceita a troca, o que foi muito bom para mim. Aí eu ofereço outra troca de torres, né? Ele vem de cavalo ameaçando minha torre e dando um cheque duplo, né? Só que o cheque duplo dele deu errado porque eu tinha esse cavalo aqui para defender. E o cavalo dele acabou indo com Quirera. E aí ele vem de torre e perde a torre também. Nesse momento, a minha vantagem já é notória. Eu tenho no tabuleiro 5 peões, uma torre e um cavalo, enquanto ele tem 4 peões e uma torre. Aí ele avança rei, eu avanço cavalo, ele avança peões, eu avanço peão, ele leva meu peão, eu defendo o peão com torre, ele vai para a lateral com rei, eu avanço cavalo, ele vem de peão, eu levo o peão dele, ofereço troca torre por torre. E nesse exato momento ele desiste da partida, porque para ele restava apenas 15 segundos, eu estava com ampla vantagem, tinha 58 segundos no relógio e fatalmente faria rainha com meus peões. Assim foi essa partida muito boa que eu tive contra o alemão Tini Flow. Acho que é Tini Flow que se pronuncia, né? Então, quebrando de vez o fantasma dos 7-1 contra a seleção brasileira de futebol. Ganhar é bom, ganhar da Alemanha é muito bom.